Prefácio. Embora nenhum de nós vá viver para sempre, as histórias conseguem. Assim, a autora Clarissa Pinkola Estés encerra seu livro O Dom da História, escrito no início dos anos 90. Nessa obra, ela pretende desvelar a amplitude do alcance das narrativas através dos tempos e seu efeito de longa duração. Esse efeito é um fio que corre paralelo à linha do tempo, narrando o próprio tempo. Os contos orais têm essa capacidade de coexistir e perdurar no mundo cada vez mais técnico, que por vezes até nos parece sem muito sentido. Aqui no Brasil, podemos ver na grandiosa obra de Câmara Cascudo, 1898 a 1986, a ênfase à atmosfera sagrada que envolve a prosa do narrador e as situações simbólicas e culturais que dali podem surgir. De fato, se recorrermos à nossa memória de infância, verificamos que talvez tenha sido numa noite, na penumbra de um quarto, na proximidade aconchegante da presença de um narrador primeiro, que grande parte das situações simbólicas em nossas vidas puderam se configurar. Assim foi meu encontro com a arte, entremeando o enredo dos contos e o canto, multiplicando narrativas. Isso aconteceu muito cedo para mim. Logo na infância, ainda não alfabetizada, quando a forma de ler o mundo se apresentava por meio das histórias contadas por minha mãe. A exemplo do que Câmara Cascudo mostra ser o que acontecia ainda no Brasil colônia, com as mães contando histórias e acalentando suas crianças e as das sinhás. O que me era passado por minha mãe foi o meu primeiro leite intelectual. Os conceitos de literatura oral e escritores verbais com os quais o pesquisador trabalha tornaram-se valiosíssimos e fonte de inspiração para o meu próprio trabalho criativo. O vasto material da cultura popular impulsionou a escrita de dezenas de meus livros infantis. Também compus centenas de canções para crianças e gravei boa parte dessa obra em CDs e DVDs por acreditar que, mesmo na ausência de um narrador tradicional, seja possível trazer à tona os momentos mágicos e encantadores da história por meio de suportes contemporâneos. Penso quanto aquele rico e descompromissado momento proporcionado por minha mãe era recheado de memória cultural de sua infância nos anos 30 e o quanto essa memória transferiu-se para o meu imaginário, contribuindo definitivamente para a construção do potencial imaginativo e criador que trago comigo até hoje. Minha infância se enriqueceu e se encantou com a arte de cantar e contar histórias, e essa arte, que me foi transmitida de uma forma natural e espontânea por meus ancestrais, sinalizou o caminho profissional que eu seguiria posteriormente. Prossegui ouvindo e inventando histórias e canções na minha meninice. Mesmo antes de aprender a ler e a escrever, lembro-me de meus pais registrando poemas e músicas que eu criava, mas que ainda não sabia colocar no papel. Fiz esse preâmbulo com um jeito autobiográfico, exatamente para ressaltar a relevância cultural que o projeto Contos Locais possui. Ele alça preencher a lacuna deixada pela contemporaneidade, que é a falta de acesso à memória da ancestralidade. Nesses nossos tempos corridos e conectados continuamente à internet, fica cada vez mais distante a ideia do encontro presencial, da prosa, do conselho, da valorização da sabedoria e da interlocução com a experiência de quem já viveu muito e tem muitas histórias para contar. Faz meio século que minha própria história imbricou-se com a arte narrativa e, por ser uma amante das palavras contadas e cantadas pela vida afora, reconheço no projeto Contos Locais um verdadeiro tesouro a céu aberto e ao alcance de todos que se dispuserem a ouvir, a registrar, a se encantar, a procurar, a descobrir,
a se aventurar no universo mágico da memória, nem sempre alegre, nem sempre triste, mas sempre popular e coletivo. As histórias orais são vagalumes que sinalizam com poesia, mistério e sabedoria os caminhos de todas as gentes que contam desde muito a história de nossa história na travessia deste mundo. Letrados e não letrados leem o mundo e contam suas histórias. É preciso contá-las e registrá-las para que o mundo possa ouvi-las. Porque onde desaparece a arte de narrar, também desaparece o dom de ouvir. E, sem registro do que foi narrado e ouvido, a história corre o risco de se desvanecer pouco a pouco. Então, mãos à obra. Vamos buscar os narradores, ouvir seus causos inventados, reais ou aqueles no limiar entre a ficção e o real, e registrá-los com sabor, interesse e alegria. Nas mãos criativas do chefe Cristiano Augusto Lopes, a iguaria dos contos fica ainda mais deliciosa, e os pratos são servidos às gerações seguintes, sem nunca perder seu valor nutritivo. Aí está a relevância do projeto Contos Locais: envolver os jovens na pesquisa da ancestralidade e da memória das histórias, buscando trazê-las para o registro impresso e recriado, possibilitando assim o acesso de todos a esse imenso tesouro cultural. Bia Bedran, Niterói, 24 de agosto de 2019.